Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Marcos de Química, tá? E a gente vai começar a estudar estequiometria de reações químicas. Bom, primeiro eu vou dar uma parte teórica para vocês, depois a gente vai começar a fazer alguns exercícios, tá bom? Então, a gente está com um canal no Telegram, Química na Web, e aí se vocês quiserem assistir outros vídeos, vocês procurem nesse canal que a gente vai estar postando lá. Bom, então, começar o estudo da estequiometria das reações. Bom, para a gente entender a estequiometria, primeiro a gente tem que entender alguns conceitos iniciais. Por exemplo, qual é o conceito de mol? Primeiro conceito, mol. O mol, por definição, é uma quantidade de matéria equivalente a 6,02 vezes 10 a 23, é o chamado número ou constante de Avogadro. Tá bom? Bom, o segundo conceito que a gente tem que entender é o conceito de massa molar. Então vamos lá. Massa molar. Vai representar por mm. A massa molar, o nome já diz, né? É a massa contida em um mol. Massa contida em um mol. Bom, mas vamos lá. Na prática, como é que você calcula a massa molar de uma substância ou de uma espécie química? A massa molar, ela equivale, numericamente, a massa atômica ou molecular expressa em gramas ou gramas por mol. Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil de você entender? Exemplo: um mol de ferro. Pergunta que eu te faço: o ferro é um átomo, é uma molécula, é um íon ou é uma fórmula? Como ele está sozinho, né, o elemento químico está aparecendo sozinho, a gente considera que ele é um átomo. Então, um mol de ferro, ou seja, um mol de ferro, possui o quê? 6,02 vezes 10 a 23 átomos, porque o ferro é um átomo. E se eu quiser saber a massa contida do ferro, qual é a massa atômica do ferro? Aí você vai lá na tabela periódica e consulta. A massa atômica do ferro é 56. Se a massa atômica é 56, por mol. Então a massa molar dele é 56. E muda a unidade, gramas por mol. Acabou. Tranquilo, né? Bom, terceiro conceito que a gente vai aprender é o conceito de volume molar. Tá maiúsculo aqui. Tá? A gente vai representar por um barra. O volume molar é o volume ocupado por um mol de qualquer gás, isso é importante, medido onde?
nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP. Quanto que vale esse volume molar nas CNTP? 22,4 litros. E aí cabe uma observação. Professor, todo exercício ele vai pedir o volume molar nas condições normais? Não, não necessariamente. Quais são as condições normais, professor? Então vamos anotar aqui. CNTP. Condições normais é de pressão equivalente a 1 atm e a temperatura igual a 0 graus Celsius. Então, se o experimento que eu estou tratando, se a reação química que eu estou resolvendo, ela está submetida a uma pressão de 1 atm e a temperatura de 0 graus Celsius, eu posso dizer que ela está nas CNTP. Logo, o volume molar desse gás vale 22,4 litros. Mas, professor, e se não tiver na CNTP? Bom, se não, você vai chamar esse cara aqui, ó. Você vai utilizar a equação dos gases ideais. PV igual a NRT. Essa aqui é a equação dos gases ideais. Aí você vai considerar a pressão que ele está te dando, que ele está trabalhando, a temperatura que ele está trabalhando, sendo que você tem que passar essa temperatura para Kelvin, né? Como é que passa para Kelvin, professor? Soma 273,15, aproximando 273. Aí você vai ter essa temperatura em Kelvin, tá bom? Número de mols é 1, que é volume molar, é para 1 mol, e a constante dos gases ideais, se essa pressão aqui for dada em atm, a constante vale 0,082. Tá falado? Mas isso aqui já é para um exercício um pouquinho mais avançado. A gente vai começar a trabalhar com o exercício inicial, em que você considera o volume molar nas CNTP. Depois a gente passa para os exercícios avançados. Tá joia? Então vamos lá. Bom, professor, muita informação. Como é que eu resumo isso tudo? Vamos resumir, né? Vamos fazer um resumão aqui, ó. Resumão de estequiometria. Esse resumão aqui você vai guardar no seu coração. Beleza? 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23. O que, professor? Partículas. Como assim partículas? O que é uma partícula? Uma partícula é uma parte pequena, né? O que a gente considera partícula na química, né? Na química, a gente vai considerar que partículas podem ser átomos. O átomo é pequeno. Podem ser moléculas. Podem ser íons, que é quando o átomo tem carga positiva ou negativa. E por último, podem ser fórmulas. O que é isso, professor? Fórmulas? É porque o composto, quando ele é iônico, a gente não considera que ele forma uma... A gente considera que ele forma fórmulas, tá? Então, molécula para composto covalente. Também chama de molecular. Fórmulas para composto iônico. Tranquilo? Bom, se eu quiser a massa molar, eu vou considerar... Se eu quiser massa, eu vou considerar a massa molar. Se eu quiser volume, eu vou considerar o volume molar de 22,4 litros, que vem na CNTP. Tranquilo até aí? Muito bem, galera. Então, essa aí é a parte teórica, né? Agora a gente vai para a parte de exercício. Vamos exercitar. Então, dá uma olhada aí na tela, que eu fiz uma lista de 5 exercícios para a gente trabalhar, tá bom? E a gente vai começar pelo exercício número 1. Fica ligado aí.